Você sabia que estatisticamente você trabalhou do dia 1º de janeiro até o dia 29 de maio de graça? Isso mesmo, quase 5 meses do seu ano, todo o seu suor, todo o seu esforço não gerou um único centavo para o seu bolso. Foi tudo confiscado pelo governo antes mesmo de você ver a cor do dinheiro. Muita gente não consegue enriquecer no Brasil e acha que é falta de sorte, mas quando a gente olha para os números, a gente vê que o tabuleiro está inclinado. Existem estatísticas brutais que mostram por que é tão difícil acumular patrimônio aqui. Mas o objetivo desse vídeo não é te fazer ficar com raiva ou reclamar da política, o objetivo é te alertar. Porque quando você entende as regras do jogo, por mais injustas que sejam, você para de ser vítima e começa a jogar de forma estratégica. Hoje eu vou te mostrar os 7 números que travam sua riqueza e principalmente a solução prática para escapar de cada um deles. Vamos aprofundar nessa primeira estatística porque ela é a base de tudo. Quando eu digo que você trabalha 147 dias apenas para pagar impostos, eu não estou exagerando. São 5 meses do seu ano onde você acorda, pega ônibus, trabalha, se estressa e o fruto disso não fica com você. Se você passar na frente de qualquer associação comercial e olhar o impostômetro, você vai ver os trilhões girando numa velocidade assustadora. Mas o pior não é o imposto que vem descontado no seu contra-cheque. O pior é o imposto invisível, aquele que está embutido no seu consumo. O Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo sobre produtos e serviços. Na prática, isso corrói o seu dinheiro de forma silenciosa. Você recebe R$ 1.000, acha que tem R$ 1.000 de poder de compra, mas na verdade você só leva para casa uns 500 ou R$ 600 de mercadoria real. O resto é imposto embutido na gasolina, na energia, no arroz, no shampoo. É por isso que eu bato na tecla que tentar enriquecer apenas na base da economia de cortar o cafezinho é uma batalha perdida. A mordida do sistema no seu orçamento é infinitamente maior do que a economia que você faz, cortando pequenos prazeres. Você está tentando tirar a água do barco com um copo, enquanto o governo joga a água para dentro do barco com balde. Então qual é a saída? Já que você não pode mudar a lei tributária e nem deixar de consumir, você precisa mudar a sua eficiência. A única forma de vencer uma carga tributária abusiva é aumentando a sua margem, ou seja, aumentando a sua renda. Você precisa ganhar numa velocidade maior do que o governo consegue tirar. E além de ganhar mais, você precisa ser inteligente com o dinheiro que sobra. Jogue com o regulamento debaixo do braço. O próprio governo oferece brechas legais. Existem investimentos isentos de imposto de renda, como LCIs, LCAs, que te dão lucro líquido, e fundos imobiliários que distribuem dividendos isentos de imposto de renda. Se você tem renda alta, usar o PGBL na Previdência pode diminuir o imposto que você paga anualmente. O segredo não é sonegar e nem reclamar, é ter eficiência tributária, é usar regras do jogo ao seu favor para impedir que o sistema leve tudo que você construiu. E se os impostos já comem 5 meses do seu ano, a segunda estatística vem para terminar o serviço e explicar por que tanta gente vive com a corda no pescoço. O carro zero no Brasil, dependendo do modelo, entre 40% e 50% do valor do carro é puro imposto. Quando você está financiando aquela SUV de R$ 100.000, na prática, você pagou R$ 50.000 pelo carro e deu R$ 50.000 de presente para o Estado. É como se você comprasse um carro para você e fosse obrigado a comprar outro carro para o governador usar. Mas o buraco é ainda mais embaixo. O problema não é só comprar, é manter. Já parou para calcular quanto tempo da sua vida você vende só para sustentar esse carro? Se você colocar na ponta do lápis o IPVA, o seguro, a manutenção, a gasolina e ainda a desvalorização. Para a média da classe média brasileira, o carro consome cerca de 3 a 4 meses de salário líquido por ano. Agora faz a conta comigo. Você já trabalha 5 meses para pagar imposto e mais 3 ou 4 meses só para manter o carro rodando. Sobram 3 meses para você pagar o aluguel, comer, viver e tentar ser feliz. É matematicamente impossível enriquecer assim. O carro deixa de ser um meio de transporte e vira um sócio majoritário da sua vida. Mas eu sei que nem todo mundo pode abrir mão de um carro. Se você tem filhos pequenos, mora longe ou precisa de carro para trabalhar, a solução é ser inteligente. Não ser emocionado, né? Fuja do 0 km como o diabo foge da cruz. O carro novo perde 20% de valor assim que sai da concessionária. Deixe que outra pessoa pague essa conta do ego.
Compre um seminovo, em bom estado, cuide bem dele e fique com ele por 10 anos. Pare de trocar de carro a cada 2 anos para impressionar vizinhos que não pagam suas contas. Use o carro como ferramenta e não como troféu. Isso puxa o gancho direto para a terceira estatística, que é o reflexo comportamental de tudo isso. Segundo a Confederação Nacional de Comércio, quase 80% das famílias brasileiras estão endividadas. 80% de cada 10 pessoas que você conhece, 8 devem dinheiro. Mas o dado mais triste não é o número em si, é o motivo. Uma fatia gigante dessa dívida não é feita para colocar comida na mesa ou pagar um remédio de emergência. Foi feita para manter as aparências. O Brasil tem uma cultura cruel que valoriza o ter muito antes do ser. A gente vive num país onde você só é validado como alguém que deu certo na vida quando você exibe troféus. O carro do ano, a roupa de marca estampada, o celular de 10 mil reais, a viagem para Disney, parcelada em 20 vezes. A pressão social é gigante e começa muitas vezes dentro de casa. É aquele tio no churrasco perguntando: e aí, quando você vai trocar aquele carro velho? Ou a comparação com o primo que vive postando foto em restaurante caro, mesmo que o nome esteja sujo no Serasa, o que ninguém vê. Se você moldar o seu padrão de vida baseando-se no que os outros esperam de você, o seu destino estatístico é ser pobre para sempre. Você vai passar a vida inteira correndo atrás do próprio rabo, trabalhando para pagar boletos de coisas que você comprou para impressionar gente que nem se importa com você. A saída disso é praticar o que eu chamo de riqueza silenciosa. Entenda uma coisa: o verdadeiro rico no Brasil não é o que ostenta no Instagram. O verdadeiro rico é o que tem liberdade. É o que dorme tranquilo porque tem 6 meses de contas pagas investidas no banco. A solução aqui é ter coragem de ser o estranho da família. Aceite ser chamado de mão de vaca, seja aquele que anda com um carro mais simples do que o salário permitiria, que mora num apartamento que cabe no bolso com folga. Inverta essa lógica da pressão social, comece a sentir orgulho do que ninguém vê. Sinta orgulho de ver sua conta bancária crescendo e seus dividendos caindo enquanto o vizinho de carro novo está desesperado com a fatura do cartão. Troque o aplauso dos outros pela sua própria paz. Se a gente tem tanta gente endividada e pagando tanto imposto sem saber, a culpa recai sobre a quarta estatística. O Brasil ocupa as últimas posições no ranking global de educação financeira. Pensa comigo, você passou no mínimo 12 anos sentado numa cadeira da escola, você aprendeu a fórmula de Bhaskara, decorou o nome das briófitas e das pteridófitas, soube que a mitocôndria é responsável pela respiração celular, mas em 12 anos alguém parou para te ensinar o que é a taxa Selic? Alguém te explicou como declarar seu imposto de renda para não cair numa malha fina? Alguém te ensinou o perigo dos juros compostos do cartão de crédito? Provavelmente não. E eu vou ser bem franco com isso. Isso não parece ser um acidente, isso tem cara de projeto. O sistema educacional tradicional foi desenhado para formar bons empregados, pessoas obedientes que sabem seguir ordens e apertar parafusos, mas não foi feita para formar bons investidores ou pessoas que têm uma mente livre. Para o sistema político e bancário, é extremamente lucrativo manter a população ignorante sobre o dinheiro. Um povo que não entende de matemática financeira assina contratos de financiamento com juros abusivos e acha que está fazendo um bom negócio. Um povo que não entende a inflação continua votando em político populista que imprime dinheiro. A ignorância financeira da massa é o lucro da elite. A saída para isso é uma só: o autodidatismo. Não espere sentado que o ministro da Educação vá mudar a grade curricular para te salvar. Isso não vai acontecer. A boa notícia é que a internet democratizou o acesso que antes era restrito. O fato de você, inclusive, estar assistindo esse vídeo agora já é a prova que você encontrou uma saída. A escola não te ensinou, mas a vida cobra a prova todo dia. Então, comprometa-se a estudar sobre dinheiro por conta própria. 30 minutos por semana, só isso. Esses 30 minutos semanais já são suficientes para te colocar intelectualmente na frente de 95% da população que segue assinando papéis sem ler e pagando juros sem saber. A quinta estatística não é sobre o dinheiro que sai do seu bolso hoje, é sobre a sua sobrevivência amanhã. E essa é sem dúvida a maior bomba relógio do Brasil, a inversão da pirâmide etária. O Brasil está envelhecendo numa velocidade recorde. E por que isso é um problema tão grave? Porque o nosso sistema de previdência, o INSS, não funciona como uma conta e poupança onde o seu dinheiro fica guardado rendendo para você sacar lá na frente. O INSS funciona num sistema de repartição simples. Traduzindo,
Quem está trabalhando hoje paga o almoço de quem está aposentado hoje. É uma transferência direta. O sistema foi desenhado numa época em que as famílias tinham 5, 6 filhos e as pessoas viviam até 60 anos. Tinha muito jovem pagando para pouco idoso receber. A conta fechava e sobrava. Hoje a realidade é completamente diferente. As pessoas estão tendo menos filhos e vivendo até os 80, 90 anos. A base da pirâmide encolheu e o topo alargou. Matematicamente, a conta não fecha mais. Vai ter muito idoso para poucos jovens se sustentar. O alerta aqui é de sobrevivência. Depender exclusivamente do INSS para sua velhice não é otimismo, é um risco incalculável. É apostar o seu futuro e a sua dignidade num sistema que já está tecnicamente quebrado e que vai pagar cada vez menos e exigir cada vez mais idade para se aposentar. A única solução segura é assumir a responsabilidade e criar seu próprio INSS. Você precisa ser o seu próprio ministro da Previdência. E hoje ficou muito mais fácil fazer isso construindo patrimônio. Você investe todos os meses e lá na frente seu dinheiro acumulado vai render ao ponto de pagar um salário melhor do que o INSS todos os meses. Não espere o governo resolver. Quando a bomba estourar, quem tiver o seu próprio patrimônio vai estar protegido. Quem depender da caridade do Estado vai passar dificuldade. Mesmo sabendo de todas as armadilhas do sistema que eu falei até agora, quando o brasileiro finalmente decide guardar dinheiro, ele comete o sexto erro estatístico, que é quase um crime contra o próprio patrimônio. Ainda existem trilhões de reais parados na caderneta de poupança. É uma montanha de dinheiro que está sendo praticamente corroída silenciosamente. Historicamente, a poupança rende muito perto da inflação e em vários anos ruins ela perde para a inflação. Isso significa que tecnicamente o dinheiro está aumentando o número na sua conta, mas o seu poder de compra está diminuindo. Você está ficando mais pobre com dinheiro no banco. E deixar o dinheiro na poupança não é uma segurança, é desvalorização garantida. Mas o que me deixa mais revoltado não é só perder para a inflação, é o papel de trouxa que o sistema faz você passar. Pensa na lógica do banco. Ele pega o seu dinheiro emprestado na poupança e te paga uma merreca de 6% ao ano. Aí ele pega esse mesmo dinheiro e empresta para o vizinho no cheque especial, cobrando 300 a 400% ao ano. O banco usa seu suor para ter lucros recordes e te devolver migalhas. Você está literalmente financiando um lucro absurdo do banco contra a sociedade. A saída para isso é simples, segura e imediata. Não precisa ser um gênio da bolsa. O Tesouro Selic quer emprestar para o governo, ou os CDBs de grandes bancos que rendem 100% do CDI possuem a mesma segurança prática da poupança, mas rendem o dobro. Em vez de ganhar 6%, você ganha 10, 11, 12%, dependendo da Selic. O dinheiro tem liquidez e você tira quando quiser, mas rende de verdade. Então, por favor, pare de ser voluntário do banqueiro. Tire o dinheiro da poupança hoje e valorize o esforço que você teve para ganhar esse dinheiro. Lembrando que também que isso daqui não é uma recomendação de investimento. Pesquise mais e tire suas próprias conclusões. Para fechar isso, eu quero trazer uma estatística que vai te dar um pouco de esperança e colocar tudo isso em outra perspectiva. Se você ganha um salário acima de 5 ou 6 mil reais, parabéns. Estatisticamente, você faz parte dos 12% mais ricos do Brasil. Eu sei que você vai me dizer, Marcel, mas com 5 mil reais a gente não mal paga as contas hoje em dia, as coisas estão caras. E eu concordo. Isso não significa que você é milionário, isso significa que a régua no Brasil é muito baixa, porque a desigualdade é brutal. A grande massa do país sobrevive com um salário mínimo, mas olhando o copo meio cheio, o que isso quer dizer? Isso prova que apesar de todas essas barreiras que eu citei, os impostos abusivos, o carro caro, a educação falha, é perfeitamente possível vencer aqui. Você não precisa ser um gênio da NASA e nem um herdeiro de uma fortuna para se destacar financeiramente no Brasil. A concorrência, infelizmente, está perdida. A maioria das pessoas está presa tentando pagar os juros do cartão de crédito, do carro que comprou para impressionar os outros e deixando o dinheiro mofar na poupança por falta de conhecimento. Se você fizer o básico bem feito, tiver disciplina, fugir das dívidas de aparência e investir com constância todo mês, você se destaca da manada numa velocidade assustadora. O ambiente financeiro no Brasil é hostil? É. O sistema joga contra? Joga. Mas as oportunidades de crescimento são gigantescas
para quem tem o mínimo de preparo. Eu te mostrei esses números não para te desanimar, mas para te dar as armas. O sistema tem suas armadilhas, impostos altos, produtos caros, pressão social, mas agora você tem o mapa. Não compre passivos que você não aguenta, não dependa do INSS, não deixe dinheiro na poupança e estude sempre. Se você fizer o básico bem feito, você vence as estatísticas. E me diz aqui, qual dessas estatísticas mais te assustou? Aqui na descrição tem alguns links que podem te ajudar. E se você quer aprender a como investir seu dinheiro de verdade, nessa playlist aqui tem um curso de investimentos para iniciantes. Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. Muito obrigado por tudo e falou!